Nós vamos, na aula de hoje, falar das transformações físicas das matérias. A matéria pode se apresentar de forma sólida, líquida ou gasosa, mas pode acontecer delas se transformarem. E na aula de hoje nós vamos conhecer a respeito dessas transformações. Então, observe só, eu vou usar como exemplo a água, porém, essas transformações físicas podem ser aplicadas em qualquer matéria. Você com certeza já observou no cotidiano que o gelo derrete sob a ação do calor, transformando-se em água, e que a água ferve sob a ação do calor mais intenso, transformando-se em vapor d'água. Esses três estados, sólido, líquido e gasoso, são chamados de estados físicos ou estados de agregação da matéria. E a transformação de um estado para o outro são denominados mudança de estado físico da matéria. Essas mudanças recebem determinadas denominações que nós vamos conhecer agora. A passagem do estado sólido para o estado líquido é a chamada fusão. O sentido inverso da fusão, no caso a passagem do estado líquido para o estado sólido, é chamado de solidificação. A passagem do estado líquido para o gasoso é chamado de vaporização. Existem três tipos de vaporização. Existe a evaporação, que é a vaporização lenta, que ocorre na superfície do líquido sem agitação nem surgimento de bolhas. Existe a ebulição, que é a vaporização rápida, com agitação do líquido e aparecimento de bolhas. E existe a calefação, que é uma vaporização muito rápida. Por exemplo, imagina uma chapa quente e você joga nessa chapa quente gotas de água. Então vai acontecer aí uma vaporização muito rápida, instantânea. A passagem do gás para o estado líquido é chamado de liquefação ou também chamado de condensação. A passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso é chamado de sublimação e o processo inverso, a passagem do estado gasoso para o estado sólido, é chamado de ressublimação. Se acompanharmos as mudanças dos estados físicos da água com um termômetro que permita registrar as temperaturas durante o processo de aquecimento, ao nível do mar iremos notar que o gelo puro derrete a 0 graus Celsius, ou seja, 0 graus Celsius é o ponto de fusão do gelo. E a água pura, a água no estado líquido, ferve a 100 graus Celsius, ou seja, 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água. Se estas observações forem transportadas para um gráfico, teremos o chamado diagrama de mudança de estados físicos. Nesse diagrama, a temperatura está informada na vertical e o tempo está informado na horizontal. Então, observe que o gelo está sendo indicado aqui numa temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Alcançando a temperatura 0 graus Celsius, tem-se o chamado trecho de fusão, que é quando coexiste gelo e água em temperatura constante. Passando de 0 graus Celsius, tem-se a água líquida, e nesse trecho só existe água líquida. Alcançando a temperatura de 100 graus Celsius, tem-se o trecho de ebulição, que é quando coexiste água e vapor em temperatura constante. E acima de 100 graus Celsius, tem-se o vapor d'água. Nesse trecho só existe vapor d'água cuja temperatura está subindo. Então, observe que quando o gelo alcança 0 graus Celsius, tem-se o início da fusão. E quando o gelo ainda está com 0 graus Celsius, mas está próximo de subir de temperatura, tem-se o fim da fusão. Da mesma forma, quando a água alcança 100 graus Celsius, nesse tempo tem-se o início da ebulição. E quando a água ainda está com 100 graus Celsius, porém próximo de subir de temperatura, tem-se o fim da ebulição. No caso do resfriamento da água, esse gráfico será invertido. Como você pode observar, no aquecimento da água, a temperatura gradativamente sobe, a temperatura gradativamente aumenta. E no resfriamento da água, a temperatura vai gradativamente baixando. Esses diagramas mostram a mudança de estado físico da água pura. Se tivermos uma mistura, os patamares mostrados acima não serão mais encontrados. Por exemplo, uma mistura de água e sal terá um intervalo de fusão abaixo de 0 graus Celsius e um intervalo de ebulição acima de 100 graus Celsius. Então, cada substância, cada matéria possui seus diferentes pontos de fusão e ebulição.
E se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Eu aguardo você na próxima aula.